Boa noite a todos. A última vez que estivemos aqui, semana passada, não foi, Marcelo? Nós dois, do mês o tempo todo, aqueles vídeos. Mas ela até falou assim, olha, se você que eu estou maratona, não precisa nem eu falar mais. Mas de fato, com todos os atrasos e contratempos, realmente, a gente ocupou 30 minutos ali. Quando no painel normalmente se ocupa no máximo 20 minutos. Eu tomei 10 minutos do tempo dela. Peço desculpas, espero que esteja gravado e que se conserve isso aqui. Bom, em relação ao nosso tema, lei de conservação, ele é uma sequência natural do estudo sistematizado da doutrina espírita. E como nós falamos da lei de destruição, mostrando aquele material, aquele clipe, nós agora falamos da lei de conservação. Com a mesma proposta, que assim como a lei de destruição, a lei de conservação também pertence àquele ciclo de leis divinas ou naturais que nós encontraremos em o livro 3º de O Livro dos Espíritos. E nós destacamos 3 subitens sobre a lei de conservação. Primeiramente, sobre o instinto de conservação. Depois, uma análise do que seja necessário e supérfluo. E, por fim, as privações voluntárias. Dentro da conclusão sobre a lei de conservação, uma coisa que a gente pode afirmar de antemão. Desde o primeiro momento em que o Espírito surge, criado por Deus, para iniciar uma trajetória no mundo mineral, no reino vegetal, animal e subsequentes, até que se chegue à condição angelical, todos nós estaremos sempre vivenciando a lei de conservação. Por ser uma lei de Deus, nunca estaremos afastados desse fenômeno natural de nos preservarmos, de trabalharmos para a preservação da vida. Notemos uma coisa, quando Jesus resume todas as ciências e filosofias naquele conceito de que amar a Deus acima de todas as coisas, e que ao próximo como a nós mesmos, encontra-se todas as verdades, vamos perceber exatamente aí que desde quando nós estamos vinculados a Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos, a premissa será sempre essa, a de conservar, de preservar, a de qualificar estas vinculações. Por outro lado, se diz que nós ainda, que não compreendemos a amplitude desta frase de Jesus, que resume tudo o que nós precisamos saber, nós nos apresentamos como pessoas individualistas, egoístas, portanto. O próprio instinto de conservação seria, a princípio, a justificativa para que a gente tivesse essa postura, para que nós tenhamos essa postura de primeiro eu, depois os outros. Porque é lógico, se a gente tem que se preservar, tem que se conservar, isso está no mínimo de nossas almas, por uma determinação divina, todos nós vamos ter a primeira precaução de nos conservarmos, depois veremos os outros. Daí surgirem frases assim, uma certa justificativa, mas infelizes ao mesmo tempo, por falta de amplitude de compreensão sobre a temática em voga. Quando alguns dizem, primeiro os meus, depois os teus. E esse princípio de individualismo, que é o egoísmo assumido em cima da lei de conservação, faz com que a gente ainda tenha, na condição de espíritos inferiores, é bom dizermos, inferiores por quê? Porque compreendemos pouco sobre as leis divinas. Então, dentro dessa pouca compreensão, a lei de conservação nos coloca assim. Então, o primeiro interessado
sou eu. Então eu tenho que cuidar de mim, lei de conservação. Aí eu vou cuidar daqueles que eu gosto, daqueles que estão próximos a mim. Vou preservar. E aí sim você vai ver no mundo animal o instinto de proteção aparecendo, especialmente nas mães. Que protegem sua prole. O animal que ainda não tem a inteligência desenvolvida, ainda não tem a capacidade de discernimento sobre o que é a existência, mas já tem em si um forte instinto de conservação, por ser lei divina, de preservar os seus filhotes. Hoje pela manhã, nós assistimos uma cena no nosso educandário, e lá temos a gatinha Mima, ou Mimi, eu queria que eu grave nome de gato, é demais, né, gente? Mimi. E tem lá 2 filhotinhos ou filhotinhas, a gente não identificou ainda. Mas começou a ter uma ronda de um rosnado de gato, um miado de gato diferenciado. E bem no momento que nós íamos passando, a gente ficou atento. E como nós vimos o instinto de conservação ali. Essa gata ia para lá, ia para cá, fez um gesto, os filhotes entenderam, se enfiaram debaixo de umas portas que tem lá escondidas, num lugar reservado, e ficou de cá e vigiou, e mexeu, ficou mais ou menos uma meia hora. Eu também fiquei ali junto, eu não sabia o que estava acontecendo, porque tinha um gato estranho que poderia ferir um dos seus gatinhos. Mas aquela presença marcante de uma mãe protetora assim, exposta, o gato poderia ser mais forte do que ela, poderia enfrentá-la, mas ela estava ali com uma força tão grande que o gato, quando percebeu que era ela que estava ali, não pensou 2 vezes. Como diria o bom sertanejo, escarpedeu-se. Eu pensei, gente, que coisa interessante, é isso que eu vou falar sobre. Um dos temas que eu vou falar sobre isso hoje. Lei de conservação, esse instinto. Mas aí a gente lembra, esse instinto de conservação é uma intervenção de Deus. O instinto é Deus colocando em sua criatura, ainda inferior, no sentido de não saber discernir, de não poder usar a inteligência para se defender. Então esse é o mecanismo que Deus coloca para que todos os seres, antes de alcançarem a condição humana, se defendam, se preservem. E isso funciona tão bem, que por mais que a gente esteja destruindo a natureza, as espécies estão todas aí preservadas, graças ao instinto de conservação, especialmente das mães. Claro que os machos também contribuem, em grau menor, mas igual às mães. Mas tudo isso é instinto. E o primeiro ponto que a gente distingue nesse estudo de lei de conservação é isso. Qual é a diferença que existe entre o instinto e a inteligência? O instinto ele é utilizado com muito mais frequência quanto mais o ser é inferior moral e intelectualmente. Quanto mais avançado o ser, o instinto é menor e assim a inteligência vai prevalecer. Quando nós conseguimos a condição humana, já é um sinal de que nós já estamos um pouco mais amadurecidos intelectualmente. Então nós podemos entender melhor as coisas, fazer um juízo de valor e chegarmos a conclusões. E essa é uma fase mais madura. A fase do instinto seria aquela fase de uma criança que nasce e vive até os 7 anos. Ela é muito mais guiada pelo instinto. Aquele instinto que Allan Kardec apresenta, por exemplo, de uma criança que acaba de nascer. Assim que saiu do útero materno, ela é levada ao peito e ela imediatamente começa a sugar para se alimentar, para preservar a sua vida, já que tudo que ela precisa como nutriente estará em primeiro lugar ali, no alimento, no aleitamento materno.
Pergunta-se isso. Quem ensinou esse bebê que acabou de nascer? Ele não foi a nenhuma escola, ele não sabe nada, não entende nada, mas ele sabe sugar. Isso é instinto de conservação. Enquanto nós estamos aqui, eu notei que vocês... Agora estou encarando alguém aqui, ó. Olha ali para ver você mesmo. Você, senhora, você. Terezinha, não acredito que você está fazendo isso. Gente, Terezinha acabou de piscar umas 3, 4 vezes. Eu estava encarando ela. Eu vou dizer o que Terezinha está me paquerando? Está me flertando? Olhando a Maristela. Vê quanto tempo ela vai aguentar ficar sem piscar o olho. Eu não quero, né? Vocês sabiam que a forma de tortura pior que já existiu na face do universo é a tortura de prender a pálpebra, essa membrana aqui, para que a pessoa não pisque. Tente ficar sem piscar por 1 minuto. A gente pisca por quê? Você está piscando para mim demais, né? Pelo amor de Deus. Mas é com 2 olhos. Quando é com só, a gente fica desconfiado, né? É com os 2, ao mesmo tempo. Isso aí é um instinto de conservação. Porque se a gente não piscasse instintivamente, nós todos ficaremos cegos. Porque o piscar é uma lubrificação. Então a gente fica o tempo todo piscando para lubrificar. Por isso que os torturadores perceberam isso. E muita gente que hoje vive com a cegueira, encarna, sem a visão, é porque provocou essa tortura. Sem a lubrificação, os olhos ficam ressecados, vão arder e a pessoa vai ficar cega. Quem faz a gente piscar? Alguém aqui, por acaso, quando acorda de manhã, fala: olha, eu tenho que piscar hoje pelo menos 1000 vezes por dia, para que eu não fique cego. Alguém pensa nisso? A gente pisca o tempo todo. Isso é um instinto de conservação, ainda trabalhando em nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, o nosso organismo está trabalhando. Pelo menos milhões de células estão aqui, fazendo com que a gente distribua o alimento para esse, para aquele setor, para garantir a nossa vida orgânica, para que a vitalidade nossa possa nos dar a condição de, no dia seguinte, estarmos prontos para mais um dia, na condição de seres encarnados, com condição de usar o corpo físico. E por acaso alguém, quando vai dormir, pensa nisso? Ah, eu tenho que cuidar das minhas células, eu tenho que cuidar do meu coração, do meu sistema imunológico, do pulmão, de tudo. Alguém pensa nisso antes de dormir? Não precisa, porque automaticamente isso já é feito. Isso foi conquistado através de milhões de anos, desde quando nós fomos criados por Deus, atravessando todos os reinos da natureza. Mas chega um momento, como acontece com qualquer um de nós, quando a gente começa a crescer, atinge a idade adulta, o que é que o pai e a mãe querem de um adulto? Que assuma a sua vida, que assuma a sua responsabilidade sobre si mesmo. Todo mundo automaticamente cobra. Aliás, os animais, todos que são movidos por esse instinto de conservação, são os primeiros a abandonarem seus filhotes, para que eles possam se virar o mais rápido possível, para aprenderem a preservar, a enfrentar a vida, a dificuldade, ver onde ele pode, onde ele não pode ir, para que ele tenha condição de se manter. O ser mais retrógrado, mais atrasado nesse sentido, é o ser humano. Nós somos os últimos a nos libertarmos das dependências, dos cuidados
dos nossos cuidadores, sejam eles os nossos pais ou quem nos tenha adotado como tal. Porque agora nós não estamos regidos tanto pela condição instintiva. Agora nós estamos sendo conduzidos pela inteligência. Uma fase madura da evolução. Agora cada um terá que pensar o que vai comer quando acorda, o que vai vestir, e sofrer as consequências de cada escolha que fez daquilo e a sua inteligência lhe encomendou. E vai olhar para um lado, olhar para o outro, para cima, para baixo, ver o que dá certo, o que não dá certo, e vai optar para usar o direito mais inafiançável que existe do ponto de vista universal, que é o direito de usar a liberdade. E quanto mais o tempo passa, nós vamos amadurecendo, nós somos como aquelas crianças que os pais perceberam: olha, você já não é mais criança, não tem mais que dizer que hora você tem que tomar banho, que hora você tem que escovar o dente, que hora que você tem que comer isso ou aquilo. Agora é com você. Não é mais instinto. Então, quanto mais evoluídos, mais vamos usar a inteligência, o instinto vai ficando para trás, porque o instinto funciona como uma babá que Deus coloca. Enquanto você não tem capacidade de entender, discernimento para compreender a existência, a necessidade de se manter, de se preservar, de se cuidar, eu vou manter o instinto como uma babá para você. Chega um ponto que eu vou tirando. Você vai crescendo, eu vou tirando. E é assim que a gente vive. Aí nós estamos agora nesse momento evolutivo em que a gente decide o que a gente vai fazer para ter uma vida melhor. Menos instinto, mais inteligência. Veio outro item, que é o necessário e o supérfluo. Diante das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas possibilidades produtivas, econômicas, financeiras, pergunta-se: o que nós possuímos na atualidade? Os bens que fazem parte das nossas propriedades particulares. Tudo que possuímos, enfim, são coisas necessárias ou são supérfluas? É um questionamento importante. Está aí o livro dos Espíritos. O nosso guarda-roupa, a nossa cozinha, a nossa casa, de tudo aquilo. Está aqui, inclusive, Dona Isabela, né, que fez parte dessa aula ontem. E ela até deu um depoimento. Foi, Isabela? Aí nós perguntamos a cada um: e aí, gente? Diante de tudo isso, sobre o que é necessário e supérfluo para a sobrevivência, para a conservação da vida, para que não haja excesso, para que não haja escassez, para que tenhamos equilíbrio. O que nós possuímos hoje, o que nós consumimos hoje, o que nós fazemos hoje, daquilo que nossas possibilidades nos permitem amealhar como coisas materiais, poderíamos responder a seguinte questão: o que temos hoje está dentro do necessário ou do supérfluo? Ali está dizendo que tudo que ela tem é só o necessário, né, Alice? Isso porque Deus não lhe permitiu conquistar o supérfluo. Deus não dá asa própria. Mas imagine se você fosse a juíza da cidade, hein? Com um salário exorbitante. Você acha que aconteceria o quê? Não queria o salário, não. Eu libertava todo mundo. Libertava? É por isso que você não pode ser juiz. Nossa querida Isabela, que está aqui acompanhada do seu memorável namorado, né? Vou citar o nome, vou te comprometer aqui, viu, cara? Igual eu botei você numa saia justa lá no curso, agora eu vou te comprometer. O Breno está aqui. O Breno, o filho de Silvia da Folga, como sabe quem? O que foi que você disse quando a gente perguntou sobre você e sua família? Você falou de você, de sua mãe. É possível descrever aqui agora? Se vocês estão mais no supérfluo ou no necessário? Eu acho que lá em casa é mais necessário, apesar de que a gente acha que é necessário, às vezes é supérfluo, né? Mas assim, é como eu disse lá na aula, lá em casa, a gente não fica acumulando as coisas.
poderiam ser reaproveitadas, o que tinha que mandar para reciclagem mandava, o que tinha de doação doava, não fica guardando nada. Então acho que tem mais necessário nesse sentido, assim. Quer que eu fale mais? Não deve ter ficado gravado, mas você demonstrou que vocês procuram ter um equilíbrio a partir da influência materna e paterna de não fazer extravagâncias, né? Embora tenha alguns excessos, assim, tipo de arrumar a casa com não sei quantos objetinhos ali, para enfeitar, aquelas coisas, mas tudo bem. Agora, o que nos chamou a atenção ontem foi justamente o depoimento de uma cursista que colocou para todos nós, ela estava apresentando a aula, uma situação que ela vivenciou em família. Não vou poder citar nomes que pode comprometer, mas a situação é a seguinte: entre a lei de conservação, entre a paternidade, a maternidade, a responsabilidade, aí a pessoa falou assim: olha, até hoje na nossa família tem uma grande dúvida sobre uma pessoa. A cena foi a seguinte: tentam vivenciar ou tentem vivenciar. Um pai estava tomando banho no rio aqui próximo. Ele não sabia nadar. E aí estava ele, mais o filho, uma criança e alguém mais, mas ele resolveu colocar o filho aqui, né, como o pai geralmente faz, o filho na cacunda, no cacunda aqui botou nos ombros, e começou a andar ali no rio. De repente ele pisou no poço, esses rios são assim, né, sinuosos, irregulares em relação ao seu leito, e começou a afundar. No que ele afundou, ficou uma polêmica na família. Quando ele percebeu que estava num lugar que ele não tomava pé, mesmo sem saber nadar, aparentando uma irresponsabilidade, ele jogou o filho para cima e ficou lá se debatendo para sair daquele lugar. E até hoje a família fica questionando: que pai é esse? Ele jogou o filho para cima quando ele ia se afogar, e ele foi de algum jeito se debatendo e conseguiu tomar pé lá adiante. E aí eu fiz a pergunta à pessoa que estava contando a história assim: e o final da história? A gente fica: sim, o final da história foi esse. O avô do menino, que estava à margem, pessoa com uma idade muito avançada, sem muito recurso físico, mas que sabia nadar, viu que o menino ficou para trás, pulou para salvar a criança e conseguiu nadar e puxou e tirou a criança do perigo. E o pai foi se debatendo sem saber nadar e acabou saindo também. Mas para algumas pessoas da família ficou aquela dúvida: que pai desnaturado é esse? Que viu aquela cena de jogar o filho para cima. E a nossa turma ficou pensando: e aí? Onde está o instinto de conservação, o egoísmo? Ponderadamente, eu próprio opinei assim: olha, como a gente lida com água, sabe a dificuldade que era você fazer o salvamento. Se ele mantivesse no fundo, ele e o filho preso, com certeza os dois iam morrer. Claro, iam ser pessoas que seriam choradas, pranteadas, que coisa linda, o pai e o filho morrerem. Mas o último recurso dele foi jogar para fora. Esse gesto para algumas pessoas da família até hoje está duvidoso, parecendo que ele, na hora do perigo, se livrou do filho para se salvar. Mas como a gente lida com essa questão, né, do nadar, eu disse: foi a melhor solução que ele deu. O instinto de conservação foi ali. Ele não sabia nadar, ele se livrou, porque livres uns do outro, haveria chance de se salvarem, como aconteceu no final da história. Se salvaram ambos. Mas para alguns fica aquela ideia: pai desnaturado, jogou o filho para lá. A família continuou valendo. E vocês, o que acham? Eu só não filho, eu também achei que pensou mais no filho primeiro. Mas esse pai está mal visto até hoje como alguém que tentou matar o filho. Então vejam que são coisas delicadas, né? Onde está o instinto, onde está a inteligência e assim por diante. Essa história teve um final feliz. E ao final desse nosso estudo, o nosso relógio está parado, não está?
para concluir, aquele concluir que leva 5, 10 minutos, dentro do tema lei de conservação, você faz a edição aí, né? Vem a questão das privações voluntárias, né? Algumas religiões, algumas seitas propõem que as pessoas devem fazer tipo jejum, como jejuar, um dia da semana, um dia do ano. Jejuar é ficar sem comer, né? Privar-se, sentir fome, não nutrir-se. Isso traz algum benefício? Mesmo que parta de uma ideia supostamente de pessoas boas orientadoras, de religiões tradicionais? Isso Allan Kardec perguntou, os Espíritos disseram, de forma alguma, isso vai acrescentar nada para alguém. Você ficar com o seu corpo sem ser bem cuidado, macerando-o, prejudicando-o, para achar que assim você vai estar se purificando, isso não existe nos planos divinos. Quando nós estamos encarnados, todos nós espíritos temos um corpo físico e nós temos um dever grandioso de cuidar bem desse corpo. Até para a gente sentir até uma certa ilusão de que temos uma certa liberdade enquanto estamos encarnados. E para o espírito a encarnação é uma grande privação diante da liberdade que se usufrui no mundo espiritual. Então, cuidar do corpo é uma extrema necessidade. Dentro da lei de conservação, muitos de nós estamos com a encarnação comprometida por isso, que a gente não cuida bem do corpo, não toma banho direito, não escova dente direito, não se alimenta dentro daquilo que é necessário para a manutenção, se permite aos excessos, perdas de sono, ingestão de bebidas alcoólicas em excessos, drogas, cigarros, tudo isso são agressões que vão limitando e comprometendo o corpo físico, ferindo, portanto, frontalmente a lei de conservação. A lei de conservação, então, que agora é regida pela inteligência, não mais pelo instinto, nós é que vamos decidir, não somos mais fraldinhas, somos adultos, não temos mais babás, somos nós os condutores. Então as nossas escolhas vão dizer para onde iremos. Como é que estamos comendo, como é que estamos bebendo, como é que estamos dormindo, conservando, como é que estamos trabalhando, como é que estamos descansando. Todo esse conjunto de cuidados em relação ao corpo vão determinar o quanto que nós estamos nos preservando ou não. O instinto de preservação luta muito por nós e continuará conosco, criando essa ideia de que a gente tem que se preservar. Mas agora a inteligência fala mais alto. Nós temos que buscar o conhecimento, aquilo que está à disposição, aquilo que foi uma aquisição humana por merecimento de esforço, aquilo que está disponível nos livros, nas escolas, nas instruções, sobre qual a melhor maneira de termos qualidade de vida, deixando essa vida sedentária para uma vida mais ativa, uma vida mais operosa física, emocional e intelectualmente. Hoje nós estamos sendo colocados dentro dessa condição. Então, se alguém realmente quiser se preservar, se privar de alguma coisa, para que receba o mérito dessa privação, não é macerando o corpo, como algumas seitas que propõem até que as pessoas se castiguem, se autopunam, agredindo o corpo físico, ou deixando de comer por um dia inteiro, ou coisa do tipo. Isso tudo não tem valor, não tem mérito. Se alguém quiser realmente se preservar para ter mérito, se privar de algo, então faça o seguinte, como sugestão. Se você tem R$1.000 para gastar no seu Réveillon, na ceia do Réveillon ou na ceia do Natal, então faça o seguinte, pegue R$500 e faça a sua ceia com R$500. E os outros R$500 você distribua
e vá buscar pessoas que nesse dia de Natal não vão ter o que comer. Ou que você tenha umas férias de 30 dias, mas você resolve apenas usufruir destas férias, descansando, viajando, curtindo o que a vida lhe permite, que é óbvio, durante 15 dias. E os outros 15 dias, façamos como muitos fazem. Dediquem-se a alguma causa humanitária. Visitem instituições, promovam o ser humano. Aí sim, se você se privou de algo para ser útil a alguém, essa privação é mérito. Quanto mais renúncia em favor dos outros, maior o mérito. E os dividendos serão colocados, multiplicados, muito além daquilo que alguém possa ter esperado dentro da renúncia que houver feito. Então são essas algumas das questões, das considerações que a gente faz sobre a lei de conservação. Todos nós somos até um pouco egoístas, porque essa lei de conservação nos pede que o sejamos. Cada um cuide de si. E Deus irá cuidar de todos. Mas, à medida que a gente tem entendimento, tem a moralidade, intelectualidade, vamos perceber o quanto devemos ter muito mais zelo na maneira como nós preservamos não só a nossa vida pessoal, mas a vida da nossa família, a vida da nossa cidade e a vida do nosso planeta. Nós estamos falando aqui, como falamos na semana passada, que todos nós estamos destruindo o planeta e não estamos nos dando conta disso. Inclusive em relação à ingestão de alimentos. Alimentos animais em exagero, tudo isso vai causando um processo econômico e espiritual que vai trazer desconforto de uma forma ou de outra. Mas tudo isso vai ser fruto de reflexões, de entendimentos, e cada um ao seu turno, ao seu momento, vai compreender quando chegar a hora de fazer essa ou aquela renúncia, essa ou aquela opção, para atender devidamente a grandiosa lei de conservação. Muito obrigado a todos pela respeitosa